nós estamos estudando a respeito do nosso primeiro amor, essa música que nós cantamos. Domingo passado nós estudamos algumas características do que é o primeiro amor, o que o primeiro amor faz quando a gente está nele. E hoje nós vamos continuar, esse é o segundo estudo, vendo mais algumas coisas sobre esse primeiro amor. E hoje nós vamos ver aqui o que é, quais são alguns sinais da perda do primeiro amor. Mas nós não queremos ficar no negativo, porque Jesus já morreu para que você saia dele. Então nós vamos ver como voltar ao primeiro amor. Ok? E vamos ver esses assuntos todos hoje. Antes da gente começar, coloque a mão assim na tua cabeça e ore por você. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu vim aqui porque eu quero ouvir a tua palavra. Eu já te adorei, eu ofertei, Senhor, eu te agradeci, Senhor, eu me consagrei, e agora, Senhor, fala comigo. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, agora, Senhor, a minha vida. Senhor, tira toda a agitação, tudo que não vem de ti. Eu quero ser livre para ouvir a tua palavra. E, Senhor, eu declaro que a tua palavra é poderosa, ela vai cair no meu coração e vai me fazer muito diferente para a tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos falando em Apocalipse capítulo 2, versículos do 1 até o 7, que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que os pusesses à prova, os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Isso, a igreja não era fácil, hein? Ela sabia das coisas, Deus falava com essa igreja, amém? Aleluia. Mas ele diz assim: e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeie as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Deus começou a falar, primeiro comigo. Eu nunca tinha pensado que essa árvore do paraíso ainda estava no paraíso. Está dizendo aí que sim. A árvore que está no paraíso de Deus. Então Deus nunca tirou essa árvore de onde ele tinha colocado, o seu paraíso. Amados, o que acontece com a gente é que na nossa caminhada cristã são tantas as coisas que nos distraem, nós temos tantas distrações. E normalmente nós começamos às vezes assim com uma boa intenção, com um bom propósito, mas quando nós vemos, nós acabamos tomando um outro rumo, não porque decidimos, não, agora eu vou parar com tudo, vou tomar outro rumo. Não, normalmente nós não decidimos. As circunstâncias vão se acumulando e nós vamos tomando outro rumo. Né? Assim é com o nosso relacionamento com Jesus. Sabe, Jesus tem que ser sempre o nosso primeiro amor. E sabe por quê? Porque é dele que vem toda a nossa força, é dele que vem a nossa inspiração, é dele que vem toda a nossa capacidade. A Bíblia tem um versículo que diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. É dele que vem tudo isso. E se nós nos afastamos dele, então nós nos afastamos. E esse texto diz que alguns irmãos dessa igreja de Éfeso, aqui Jesus está escrevendo para 7 igrejas que estavam lá na Ásia, e uma delas é a igreja de Éfeso, a primeira que recebeu a cartinha, e disse: eu tenho com você que abandonaste o primeiro amor. Veja, é interessante que você aprenda, e eu já disse isso domingo passado, você não perdeu o primeiro amor, você colocou de lado. Perder é quando você perde e não sabe onde está. Deixar de lado, você sabe onde que está. É que você não está muito preocupado com aquilo no momento. Então, aqui diz que você deixou de lado, você não perdeu, você abandonou o primeiro amor. E aí diz: lembra-te de onde caíste e te arrepende. Jesus quer andar com você no primeiro amor. Ele quer ser o teu primeiro amor.
Ele quer, dia após dia, cuidar de você, como se todo dia fosse um dia diferente, e é um dia diferente na tua vida. Então Ele quer andar com você nesse dia, em todas as tuas experiências. Ele quer estar com você nas horas boas, nas horas difíceis. Ele quer estar com você em todos os momentos. Em todos os momentos. Amém? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que cuidar para não abandonar o primeiro amor. Alguns sinais da perda do primeiro amor. Veja só, não existe um grande desejo de gastar tempo com Ele quando nós perdemos o primeiro amor. Que coisa tremenda. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Sabe que texto é esse? Esse é o texto de Marta e Maria, duas irmãs. Jesus chegou na casa delas. Maria se colocou aos pés de Jesus e parou tudo o que tinha que fazer, Veja a mentalidade de Maria. Qual era a mentalidade dela? O trabalho de casa precisa ser feito, mas Ele sempre vai estar aqui. Não é isso? Mesmo donos de casa. Que acontece todo dia, é a mesma coisa. Lava a louça, faz isso, faz a comida, limpa a casa. Todo santo dia é a mesma coisa. Então, a mentalidade da Maria foi assim, ó. Olha, o trabalho aqui de casa vai estar sempre aí. Agora, Jesus nem sempre vai entrar na minha casa. Então é o seguinte, eu vou deixar tudo de lado e eu vou me concentrar em Jesus. E ela se chegou, e naquele tempo não tinha assim mesas, como nós temos altas, assim, as mesas eram baixinhas e a pessoa se assentava em cima de um tapete no chão. Então ela se chegou e se assentou aos pés de Jesus. E começou a ouvir de Jesus, e seu tempo todo, toda a sua concentração estava em Jesus. Toda a sua concentração. Ela fez de Jesus o objetivo maior da vida dela. Mas ela tinha irmã chamada Marta, e a Marta era uma mulher que amava Jesus também. Não é que ela não amava Jesus, mas ela tinha uma outra mentalidade. Ela tinha mentalidade de arrumar as coisas, fazer as coisas, e claro, ela estava fazendo isso para Jesus. Mas sabe qual é o problema entre a Marta e a Maria? É que a Marta, não é que ela estava fazendo coisa errada. Não, lógico que não. E possivelmente a motivação era fazer para Jesus. Mas veja, quando as coisas, seja quais forem as coisas, elas assumem o lugar de Jesus, isso é mal. Então, as coisas estavam tirando a atenção da Marta de Jesus. Ela estava fazendo para Jesus, mas a pessoa de Jesus não estava sendo bem hospedada. Qual que é o nosso assunto? Hospedando a glória. A glória veio na casa dela e ela não estava hospedando bem a Jesus, porque ela estava distraída com as outras coisas. Aí chega um ponto que a Marta vem e diz assim para Jesus: Jesus, o senhor não vê aí que eu estou trabalhando sozinho? Está escrito nesse texto que está aí. Fala para minha irmã dar uma mãozinha, Jesus. Ela fica só aí, está numa boa, sentada aos teus pés. E aí Jesus disse: Marta, Marta, você está muito agitada, se preocupa com muitas coisas. Na verdade, uma só coisa te é necessário. E daí ele diz: Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Marta, eu sinto muito, eu não vou dizer para Maria ir te ajudar. Você pode fazer isso depois. Eu não ficar aqui a vida inteira na sua casa. Você pode fazer isso outro dia. Essas coisas podem esperar. Ninguém vai morrer se não fizer. Mas assim é a hospedagem. O primeiro amor, ele precisa ter uma hospedagem especial da glória de Deus na nossa vida. É como nós hospedamos Jesus na nossa vida que define se nós continuamos no primeiro amor ou não continuamos. E nós saímos do primeiro amor muitas vezes com coisas que nem são pecado. Não é pecado. Vocês acham que o que a Marta estava fazendo era pecado? Claro que não. Era só um problema de que é mais importante. Então, irmãos e irmãs, isso é muito simples para mim e para você, a gente fazer uma confusão no que é mais importante. O mais importante é a pessoa de Jesus. Quando nós levantamos de manhã, vem 1 milhão de coisas na nossa cabeça. E imediatamente nós temos que fazer uma decisão do que é mais importante. Porque a gente pode se levantar e sair naquela agitação e nem orar. Eu não vou perguntar para você, mas, por exemplo, você levantou hoje cedo. Você orou? Quando levantou? Sem ser aqui na igreja. Então,
qual que você acha que seria a coisa mais importante? É você falar com Jesus, dizer, Senhor, eu vou estar dirigindo por aí, esse trânsito é uma coisa de louco. Senhor, tem misericórdia de mim no trânsito. Você podia dizer, sim, Senhor Jesus. Até o Benihim, não sei se muitos conhecem ele ou não, escreveu um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. É o título. Ele diz que cada vez que ele levantava, ele dizia, bom dia, Espírito Santo. É assim que tem que ser a nossa vida. Com essa característica de hospedagem. Ok? Então, nós começamos os sinais de perda do primeiro amor, quando não existe um grande desejo de gastar tempo com Jesus. Estamos gastando tempo até com as coisas dele, com coisas que são real importantes para fazer, mas não as mais importantes. Ok? Então esse é o primeiro sinal. Como é que nós estamos gastando o nosso tempo? Com as coisas mais importantes, que é que as coisas mais importantes que são? O que é que nós fazemos com que sejam as coisas mais importantes? Segunda coisa, não existe uma grande fome pela palavra de Deus. E aí Josué capítulo 1, versículo 8 diz que ele não deveria esquecer a palavra. Ele deveria falar sempre a palavra. E se você ler Josué 1, do versículo 1 em diante, vai dizer, medita nela, fala nela, ata no teu braço, te põe por frontal, aqui na sua testa. Então, essa sede. Amados, veja, eu disse duas coisas aqui importantes. Oração, que é a comunicação com Deus, e ouvir Deus falar. E ouvir Deus falar. Então, qual é o tempo que nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Qual é o tempo que nós lemos o Evangelho? Eu creio que todos nós que estamos aqui somos cristãos, por isso é que você está aqui. Porque você é cristão, quem não é, não está aqui, está em outro lugar. Então você está aqui porque você é um cristão. Mas agora a pergunta é essa: qual o tempo que você tem gasto em oração? Qual o tempo que você tem gasto em lendo a palavra de Deus? A tua fome da palavra de Deus? Aí outra coisa, na letra C diz, gastar um tempo de oração é como se fosse um fardo. Aí a história de Pedro, Tiago e João, Jesus estava nos últimos dias da sua vida, o Judas ia vir e dar em Jesus aquele beijo traidor. Jesus estava no Monte das Oliveiras para orar, no Horto das Oliveiras para orar, e ele chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele. E ele foi orar, e ele estava orando, e sabe o que aconteceu com eles? Eles não conseguiram orar com eles. Dormiram, diz o texto. Aí Jesus vem, acorda eles dormem de novo. Então, gastar tempo de oração é um fardo, é um cansaço, é um enfado, dá sono. Dá sono. Sabe por que isso acontece? Às vezes você vai orar, dá sono. Sabe por quê? Porque você realmente não está em sintonia. Você não entrou na sintonia. Você chegou e começou blá, 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 blá. Isso não é oração. Blá, blá, blá não é oração. Oração é comunicação. Intencional com Deus. O que você quer dizer para Deus hoje? Outra coisa que não é oração é coisa decorada. Tudo que é decorado não é real. Você decorou e aquilo talvez um dia foi real na sua vida, mas agora não é mais. Então a verdadeira oração é aquela que sai do teu coração. Se é uma angústia, sabia que Jesus ouve angústias? Deus é perito em ouvir angústia. Tremendo. Tem a história da Ana no Velho Testamento, que ela vai fazer oração e ela se ajoelha e ela diz, Senhor, eu estou amargurada, Senhor, eu estou em depressão, Senhor, eu estou... E adivinha que Deus ouve a sua oração e responde a oração de Ana. Porque era uma coisa que saiu do seu íntimo, do seu coração. Cada vez que a gente fizer dessa maneira, não vai dar sono. Mas cada vez que for uma coisa que não é nosso, que não tem nada a ver com a gente, é só blá, 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 fatalmente a gente vai ter sono. Vai começar e daqui a pouco não lembra do que estava falando. Perde o assunto. Entenderam isso? Então a oração. Gente, deixa eu só dizer isso para você, porque às vezes, desculpa por estar enfatizando isso, mas às vezes a coisa parece tão simples. Mas se fosse tão simples, a gente estava fazendo, não é verdade? Então tem alguma coisa aí no meio. Veja, será que Deus já não conhece tudo o que você está passando? Se Ele é Deus, gente, claro que Ele conhece. Então a pergunta que temos que fazer é essa, então por que você tem que falar com Ele?
Ué, porque é a tua decisão. Deus não vai fazer nada fora da sua decisão. Jesus diz assim, lá, aqui no livro que nós estamos aqui no Apocalipse, no 3, versículo 20 e mais para frente, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro. Não arromba a porta, ele bate. É um relacionamento. Ele é cavalheiro, não vai invadir. Ele não invade. Ok? Ele não invade. Então, é importante, é aí que vem a importância da oração. É você definidamente falando com ele. E aí você pode pensar, e muita gente diz isso para mim, pastor, seguinte, eu tenho um motivo de oração aqui, mas eu nem vou pedir isso para Deus, porque isso não é tão importante. Espera aí, gente. Não tem coisa não importante para Deus na tua vida. Sabe? É tudo na tua vida, é tão importante que ele só tinha um único filho, ele mandou ele nascer aqui na terra, você fez carne, viveu aqui entre nós e subiu na cruz morrer por você. Tão importante que é você e tudo o que se relaciona com você. Tinha pensado nisso? É tão importante, então não tem, irmãos e irmãs, não tem oração menos importante. Não tem probleminha, um problemão, uma coisa, não, agora sim. Eu vou dizer para vocês, vê se vocês identificam isso que eu vou dizer. Às vezes nós estamos com um problema, então vamos dizer que seja um problema de saúde. Aí a gente vai no médico, faz tudo, toma remédio, faz o que é dito e tal, e de repente a gente chega num ponto que a gente diz, agora já fizemos tudo, só resta entregar para Deus. Se identificam com isso? Gente, sabe qual que era a primeira coisa? Era ter entregue para Deus. Era a primeira coisa. Era a primeira coisa. Mas às vezes nós acabamos nem fazendo. Quando fazemos por último, ainda amém que fizemos. Mas às vezes nem acaba fazendo. Morre e nunca entrega. E nunca fala com Deus do problema. E aí diz assim, ó, eu estou com essa coisa aí, eu acho que Deus não me ama, não gosta de mim, não me quer. Mas você falou com Ele? Você pediu para Ele? Ele está interessado no seu problema. Então a oração, sabe? A oração é uma das coisas chaves que você pode identificar como é que está você em relação ao teu primeiro amor com Deus. Se Ele é o centro da tua vida, a oração, a leitura da palavra, o tempo que você gasta tempo com Ele. Não existe alegria nas coisas de Deus só nos atos religiosos. Sabe, às vezes a vida da gente está assim. A gente vai da igreja como que um ritual. Agora vocês acham que Deus está se agradando? Aliás, Deus tem uma reclamação com o povo dele lá no Velho Testamento. Ele diz assim, o meu povo me honra só com os lábios, mas o coração está longe de mim. E tem um versículo na Bíblia que diz assim, dá-me, filho meu, pode dizer filha minha, dá-me, filha minha, o teu coração. Como Ele quer o seu coração. Ele não quer o seu ato religioso. Ele quer você, a tua pessoa. O importante para Ele não é a tua religião. Gente, eu tenho que dizer isso. Às vezes eu acabo ofendendo as pessoas, mas eu acho que isso é importante ser dito. Vocês sabiam que Deus não está nem aí com religião? E que religião, hoje em dia, na grande maioria, é instrumento não de Deus, mas do diabo. Se você for parar, vou dar uma coisa simples para você pensar. Se você parar hoje e ver as guerras que tem no mundo, todas são religiosas. Todas. Não pode ser de Deus esse negócio. Então, Deus não está nem aí com a religião, presta atenção nisso. Eu estava lá em Foz do Iguaçu, muitos anos atrás, num grupo de engenheiros da Itaipu e de professores da universidade. Eu tinha um grupo de estudo bíblico. E aí chegaram umas pessoas novas e um dia me correu a doida ideia de perguntar sobre o que eles queriam falar. E eu perguntei para as pessoas, o que vocês querem o que vocês querem falar aqui no grupo? Aí uma senhora, ela era budista, né, professora da universidade, ela disse assim, nós poderíamos falar sobre qual é a diferença entre as religiões. Aí eu falei, meu Deus, me meti numa encrenca, porque já tem até o ditado popular que diz que religião, política, futebol, você não discute. Isso só dá confusão,
só dá confusão. Eu falei, ai, como é que eu saio disso? Eu falei, tá bom, se vocês querem falar, nós vamos falar. Fui para casa fazer oração, eu falei, Deus me ajuda, me ajuda. E aí eu estou lendo a Bíblia, e eu estou lendo lá no livro de Hebreus. E aí Deus falou comigo, Ele falou, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Você pode ter todos os rituais cristãos, inclusive ter se batizado no cristianismo, morrer e ir para o inferno. Porque o que salva você não são os rituais do cristianismo, é a pessoa de Jesus que morreu por você. Cristianismo é uma pessoa. Aí eu falei, amém, Senhor. E aí eu cheguei lá e falei, gente, o negócio é o seguinte. Ela me perguntou qual é a diferença. Eu disse, eu vou falar para vocês qual é a diferença do cristianismo e todas as outras religiões. Daí eu comecei a falar. Eu falei, olha, o Buda veio e deu tremendos conselhos. Eu li muito sobre o budismo quando eu estava na universidade fazendo curso de teologia. Tive uma matéria chamada Religiões Comparadas. Era o nome da matéria. Olha, isso faz muitos anos. Me lembro até hoje. Importante, religiões comparadas. O que é o budismo? Tem conselhos tremendos, o budismo. Só que tem um simples problema. Ele tem os conselhos e são bons. Só que sabe de uma coisa? Ele depende de mim para implementar. E às vezes eu não consigo por mim mesmo. Aí o cristianismo, você vai, ele tem conselhos tremendos, bons. Mas sabe qual a diferença do cristianismo? É que Jesus, ele oferece para vir viver a vida dele em você. E não dá conceitos para você. Então nós temos, com relação ao cristianismo, duas coisas. Nós temos a religião cristã e nós temos o Jesus da religião. É possível ter a religião de Jesus e não ter o Jesus da religião. Uau! Até eu gostei. Porque isso é o que muitas e muitas vezes acontece. A gente tem a verdadeira religião, a religião de Deus, mas não tem o Deus da religião. Vocês entenderam? Compreenderam isso? Então, porque o cristianismo é uma pessoa, sabe qual que é a proposta de Jesus? É vir viver a vida dele em você. 1 Coríntios, capítulo 5, acho que é o 5, 17, diz assim, agora já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora eu tenho, eu vivo pela fé nele. É ele, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Acho que é 1 Coríntios 5,17. Eu queria que você, depois, se não puder ler agora, lê depois na sua casa. Deixa eu ver. Tem? Não tem? A Gálatas 2. Desculpe, é Gálatas capítulo 2. Obrigado, pastor Paulo. Ainda bem que alguém está ligado aí, né, pastor Paulo? Ah, maravilha. Gálatas 2. Ok? Encontraram aí? Vamos lá? Capítulo 2. Versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Esse é o cristianismo. Esse é o verdadeiro cristianismo. É você não mais vivendo e Jesus vivendo em você. Então, gente, se Jesus vive em você, ele precisa ser tudo para você. É a vida dele em você. Então, sinal da perda do primeiro amor, uma delas é isso aí. A gente se torna só a religião. E pensa que fazendo as coisas da religião, e tem mais. Às vezes a gente faz aquelas coisas que nem muita importância tem. Mas tem gente que às vezes faz coisas tremendas na religião. Por exemplo, faz milagres. Sabe o que diz lá nos evangelhos? As pessoas chegaram para Jesus e disseram, Senhor, nós curamos no teu nome, expulsamos o demônio. Jesus diz, apartai-vos de mim, não vos conheço. Trabalharam para mim, mas não estavam comigo. Eu não vivi a minha vida em vocês. Então, não são os atos religiosos, é a pessoa. O primeiro amor é o relacionamento pessoal nosso com o nosso Jesus. Aquele que se deu a si mesmo por amor, nos amou tanto.
E sabe, às vezes nós temos aquela baixa estima, é pura acusação do diabo. Diz assim, não, você não merece. Claro que não merecemos, irmãos. Se merecesse, não precisava ele morrer. Se nós merecêssemos, para que Jesus tinha que morrer? Ele morreu porque nós não merecemos. Ok? Ele sabia do nosso estado. O problema não é o quanto merecemos ou não. O problema é a nossa decisão do relacionamento com Ele. Amém? Raramente temos essa característica de ofertar sacrificialmente para a obra de Deus. Se você tem o seu primeiro amor, olha, essa semana eu passei vergonha. Mesmo com a minha vida de oferta para Deus. Eu passei vergonha essa semana. Porque quando você passar dos 60, talvez você comece a entender o que eu estou dizendo. Eu fui descer do carro, torci o joelho. E aí o negócio inchou. Eu conheço uma senhora bem humilde, que é massagista. Ela já tinha feito isso outra vez na academia, e eu fui lá nela, ela colocou meu joelho no lugar. Eu falei, antes que a coisa fique desse tamanho, eu vou lá. Fui lá. Eu cheguei lá na casa dela, ela falou para mim assim, eu estou um pouco fraca hoje. Eu falei, aconteceu, a senhora está doente, alguma coisa? Ela falou, não, eu estou saindo de um jejum de uma semana. Eu falei, a senhora está saindo de um jejum de uma semana? Eu falei, qual é o motivo? É que nós estamos construindo um prédio. Deus abençoou, nós crescemos e nós estamos construindo um prédio e nós estamos jejuando para o Senhor terminar essa obra, nos ajudar, porque nós somos uma igreja muito pobre. Eu falei, tá certo. E ela falou, e mais, eu me comprometi de dar durante 2 meses tudo aquilo que eu ganhar fazendo massagem. Eu falei, meu Deus, já vi um negócio parecido com isso. A Bíblia conta de uma viúva, que está aí no texto, Lucas 21, 1 e 2. Conta de uma viúva que só tinha 2 moedinhas. Tinha gente na igreja entregando bastante dinheiro, mas ela só tinha 2 moedinhas. E ela foi lá e entregou. Aí Jesus estava olhando, e Jesus volta para os discípulos e diz assim, está vendo essa velhinha aí? Ela deu mais do que todo mundo. Porque com as moedinhas era a única coisa que ela tinha, ela trouxe o coração dela, a dependência dela. Os outros davam o que sobrava. Aí, essa semana eu passei por essa experiência. Eu falei, Jesus, tenho que me converter. Eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que mudar a minha perspectiva das coisas aí. No meu relacionamento, o primeiro amor. Né? Eu não estou dando sacrificialmente. Porque quem não faz um sacrifício por aquele que realmente você está apaixonado e ama? Qualquer sacrifício, eu lembro, quando eu comecei a namorar nisso, eu saía de um outro lado da cidade, passava, ia lá na casa dela, voltava de noite, e tomei tanta chuva voltando, não tinha carro, e achava maravilhoso, não estava nem aí, se tivesse que repetir, repetia tudo de novo, mas era o primeiro amor, amém. Amém, que ela disse aleluia, porque ela podia dizer assim, continua fazendo isso, bem. Amém. Vocês entenderam, né? O primeiro amor, as características. Então vamos lá. Como é que a gente sai desse problema? É o nosso ponto 2 aí no boletim que eu escrevi para vocês. Como é que a gente sai desse problema? Como é que a gente volta ao primeiro amor? Veja o que está escrito aí, A volta ao primeiro amor acontece num processo de 3 fases. Segundo o texto que nós lemos. 3 fases. Primeira fase. Lembra-te de onde caíste. Nós estamos no item 2, ok? Lembra-te de onde caíste. Essa é a primeira fase. Segundo, arrepende-te. Terceiro, volta às primeiras obras. Está no versículo 5, isso aí que eu estou dizendo. Está no versículo número 5 do livro do Apocalipse que nós lemos, no nosso texto. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Esse processo. Irmãos, olha aqui para mim. Nós saímos do primeiro amor num processo. A gente não está aqui, todo apaixonado e de repente já não quer mais. Seria um doido quem fizer isso. Mas é um processo. Uma coisa, mais uma coisa, junta. De repente vem a gota d'água. É um processo. E a volta é um processo. É um processo também. Essas 3 coisas são um processo. A primeira coisa,
A primeira coisa que precisa acontecer é uma mudança de mente, metanoia, eu escrevi aí. É o grego para mudança de mente. E eu quero analisar isso pensando na história da parábola do filho pródigo que Jesus contou. Porque aquilo lá é exatamente ele voltando ao primeiro amor. Jesus contou aquela parábola para explicar para os judeus por que ele comia com os pecadores, com os publicanos. E Jesus contou aquela história para falar, aquela história da parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, é uma história de salvação, mas é também uma história de vida cristã. E hoje eu quero usar essa história como história de vida cristã. Então olha a história. Jesus diz, um homem tinha 2 filhos. Lucas 15 aí, por favor. Um pai tinha 2 filhos. O filho mais novo, sempre o filho mais novo disse assim, ele estava assim com corda toda, queria conhecer, dá-me a parte dos bens que me cabe. E aí, dali uns dias, ele deu a parte dos bens que cabia e o filho mais novo se mandou. E o filho mais velho ficou lá em casa, fazendo as coisinhas, tudo direitinho. E esse filho mais novo se mandou. Então ele se mandou com a parte que tinha dos bens. E sabe o que aconteceu? Ele começou quando tem dinheiro, nossa, o que chove de amigos, né? Então ele começou a gastar, ele gastou e gastou mal, foi ruim, ele gastou muito mal. Por favor, ponha lá Lucas 15 para mim, na tela. Lucas 15, versículo 10, ou para frente um pouquinho. Parábola do filho pródigo. Vamos lá, achem aí Lucas 15. Ok? Ok, tá aí. Lucas 15, 11. Disse, um certo homem tinha 2 filhos. Vai para frente, Marquinhos, por favor. Versículo 12. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse, pai, dá-me a parte dos bens. Ele repartiu e ele saiu. Versículo 13. E aí ele, por poucos dias, pegou tudo, saiu, desperdiçou os bens, vivendo dissolutamente. Não tinha habilidade para administrar os seus bens. Torrou, né? Vamos lá, vai para frente. E havendo dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Próximo. E ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra que mandou para guardar os seus porcos. Agora você tem que entender a parábola. Esse é uma parábola para judeus. Porco para judeu é um animal imundo. Eles não comem porco, não criam porco. Se você quiser saber mais disso, pergunta para o Adrian que está aqui na frente, que a origem dele é essa, né? Israelita. E aí ele começou então a guardar os porcos. Coisa pior que podia ter acontecido. E aí sabe o que acontecia? Ele guardava os porcos e nem a comida dos porcos o patrão dele não deixava comer. Ele estava com fome, queria comer comida do porco. Não deixava comer. É o que está escrito aí. Ninguém dava nada. Ele queria comer, mas ninguém dava. Isto é, ele passou a valer menos do que um porco. Esse era o valor dele. Próximo. Aí a Bíblia diz que ele estava naquela situação, ele cai em si e ele diz, lá na casa do meu pai, quantos empregados ele tem, e eles têm pão em abundância, e eu aqui morrendo de fome. Agora vai para frente. Levantar-me-ei, irei com meu pai, e lhe direi, pequei contra o céu e diante de ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Vai para frente. 20. Levantou-se, pois, e foi para o pai. Vendo ele ainda de longe, o pai o viu, estando ainda longe, o pai o viu, correu, cheio de compaixão, lançou nos seus braços, no seu pescoço, beijou, fez uma festa com ele, recebeu o filho de volta. 22. E o pai disse, mas... 21, obrigado. E ele disse, eu pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E parece que o pai nem ouviu o que ele disse, porque olha o próximo versículo, o 23. Mas o pai disse aos seus, 22, o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, alparcas nos pés. E aí vai para frente. Trazei também o bezerro cevado, matai, comamos e nos regozijemos. Por quê? Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Até aí. Então veja, essa é uma história de volta ao primeiro amor. Ele amava o pai quando era pequeno, mas daí foi crescendo e falou, sabe de uma coisa?
É como dizem, quando o garoto é pequeno, ele diz, ai, meu pai, ele é meu herói, ele sabe tudo. Aí chega, passa da adolescência, sabe de uma coisa? Acho que o pai não sabe tanto assim. Aí ele chega lá na sua mocidade, aí pelos seus 30, eu acho que o pai está atrasado, ele não sabe nada. Aí o tempo passa, e aí ele fala, não, mas peraí, sabe que o pai tinha razão, o pai sabia. Aí ele vai amadurecendo. Então, como é que você volta? A primeira coisa que precisa acontecer é mudar de mente. Aquele menino queria desfrutar o mundo, e ele foi para o mundo, mas aí ele viu que o mundo não era bom. Que o mundo só te trata pelo que você tem, não pelo que você é. Te trata pelo que você tem. Enquanto você tem dinheiro, enquanto você tem coisas, tudo bem. Acabou isso? Tchau, tchau. Nem comida de porco você pode comer. Te trata pelo que você tem, não pelo que você é. Então tem que haver uma mudança de mente. Mas sabe quando a mente começa a mudar? Quando você cai em si. Amados, para voltar ao primeiro amor é exatamente assim. Nós temos que cair em si. Não, gente, o que eu estou fazendo? Jesus é o mais importante da minha vida. Eu preciso colocar Ele em primeiro lugar. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu não posso mais continuar assim. Não posso continuar a vida desse jeito. Assim não está certo. Cair em si é o primeiro passo da mudança de mente. Veja a letra A1 aí. Caindo em si, reconhecer a situação. Às vezes a pessoa está afastada de Deus, está lá longe, e ela diz, não, mas eu não estou muito ruim, porque está pensando religiosamente, não está pensando na comunhão. Você sabia que o teu Deus quer ter comunhão com você? Você sabia que Jesus quer ter comunhão com você todos os dias, não de quando em quando, todos os dias. Ele quer ser... Gente, Jesus não é uma força, uma ideia, uma filosofia, Ele é uma pessoa, Ele quer relacionar-se com você. Ele quer ter relacionamento com você. Então tem que cair em si. A segunda coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que se levantar. Continua com levantar-me-ei. É o reconhecimento da bobagem que fez. Levantar-me-ei. Irmãos, se você está se relacionando com Jesus, você pode sempre se levantar. Sabe por quê? Porque afinal das contas Ele já morreu por você. E cada vez que você se levantar e chegar nele, Ele vai dizer, eu já morri por você. Pessoal, não é possível. Você não faria isso. Você não faria coisa maior que você pudesse fazer por alguém, e depois quando alguém precisasse de uma coisinha assim desse tamanho, você não daria. Você faria isso? Já fez o maior. Já fez a coisa mais importante. Jesus já morreu por você. Agora se você se levantar e for a Ele, e dizer, eu saí do primeiro amor, mas eu quero voltar ao primeiro amor, Ele vai dizer, vem. Ele já fez, é o reconhecimento. No terceiro, continue em, irei ter com meu Pai. Tem que ir ter com, tem que ir lá, tem que voltar, tem que falar com Ele, tem que ter um diálogo. Sabe? Muita gente diz para mim assim, ai pastor, eu acho que, eu não sei, mas Deus não fala comigo. E eu invariavelmente faço a mesma pergunta. E você fala com Ele? Porque às vezes você quer uma resposta, mas você não... Claro que... Não, mas pastor, Deus já sabe. Claro que sabe, mas Ele quer se comunicar com você. Você falou com Ele do teu problema? Você disse, Senhor, porque Ele não vai invadir a tua vida. Amém? Então, irei ter com meu Pai. Sabe o que é irei ter com meu Pai? Está escrito aí, é a tua fé em ação. Você levanta de onde está, você diz, chega, agora eu vou sair daqui, e você vai lá, põe a tua fé em ação. Sabe, gente, às vezes nós ficamos muito na introspecção, lá dentro, assim, aqui dentro, nos sentimentos. Vivemos muito nos sentimentos e não na fé. Porque você sabe que fé não é a mesma coisa que sentimento. Sabiam disso, né? Fé não é a mesma coisa que sentimento. Fé é uma decisão. Fé é uma decisão. Às vezes a gente está se sentindo mal e está se sentindo mal. Eu estou me sentindo mal porque eu acho que não. Mas aí a pergunta é, o que você fez? Qual é o ato da tua fé? Você está tendo um ato da tua fé? Você está fazendo alguma coisa? Você está se levantando, indo? Você está indo ao Pai, a fé em ação. Continua com a confissão. Dizer para Ele. Dizer para Ele. Gente, eu quando entendi algumas coisas da vida cristã,
Outras ficaram mais fáceis para mim. Quer ver uma coisa que ficou fácil para mim? Confessar o meu pecado. Porque eu entendi que Deus, que é Deus, já sabe tudo. Agora, quem são as outras pessoas? Quem sou eu? Nada. Então, quando você entender que Deus, que é Deus, já conhece, e se você falar com Ele, Ele te perdoa, porque tem muita gente que diz assim, ai, eu fiz isso, mas eu não quero que ninguém saiba. Ei, o teu Deus já sabe, o teu Jesus já perdoou. Vocês estão entendendo? É aquela coisa de ficar lá dentro assim. Tem que ter a fé em ação. Confissão do pecado, sim. A renovação da mente. Está lá em Romanos 12, essa palavra grega que está lá, Romanos 12, 2. Agora olha só, continua com o reconhecimento da sua indignidade. Gente, vocês pensam que Deus não sabe quem você é? Gente, olha, presta atenção nisso. Vocês pensam que Deus não sabe teus pontos fracos? Todos. Você pensa que Ele não sabe quais são os pontos que você está sempre dando uma tropeçada, machucando o seu dedão, caindo de boca no chão? Sabe todos. Sabe todos. Então, a única coisa que precisa você fazer é falar com Ele. Ok? É falar com Ele. Sabe, é a confissão do pecado. Lucas 15, 18, desculpe. O fim do versículo. Continua com o reconhecimento da sua indignidade. 15, 19. Senhor, Pai, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. 19. Continua com a aceitação da consequência. Trata-me como um dos teus empregados. Agora, olha para mim aqui, gente. Olha para mim. Você acha que o pai trata um filho como empregado? Um filho é filho. Um filho é filho. Agora, o interessante é que esse outro filho que ficou da casa, quando o pai está fazendo essa festa, chega outro filho, estava trabalhando. Ele pergunta, ué, não sabia que tinha festa aqui? Aniversário de alguém? Daí os servos dizem, não, foi teu irmão. Ele falou, o quê? Pegou tudo que tinha, gastou, agora vem e faz festa? Ele falou, não entro. Ou ele, ou eu. Aí vão lá e contam para o pai, olha, seu outro filho lá não quer entrar. Aí o pai vai falar com o filho. E o pai disse assim, o que aconteceu? Ele falou, não, esse filho foi tudo, gastou, desperdiçou tudo, e o senhor faz uma festa. Eu que sempre estou aqui, trabalhando, o senhor não me deu nem um cabrito para mim comer com os meus amigos. Aí o pai, eu fico pensando, o pai deve ter pensado, nossa, esse meu filho não entendeu ainda quem ele é, como eu não te dei nenhum cabrito, se eu tinha uma herança, o teu irmão já pegou a parte dele, então ficou o quê? A tua parte, tudo que está aí é teu. Então se você não matou um cabrito para comer, é porque você não quis, porque era teu. É porque você era aqui, ó, um mão de vaca. Você não queria matar um cabritinho, fazer uma festinha. Agora eu não, eu faço festa. E sabe, aquele filho na verdade não tinha o mesmo coração do pai. Porque sabe qual que é o coração do pai? Do teu pai, do meu pai? É o perdoador. Você volta e ele não interessa. Não interessa. Sabe? E ele não é daqueles que perdoa e não esquece. Ele perdoa e esquece. Sabe? Ele trata você como se nunca tivesse acontecido. Então continua com a aceitação das consequências. Ele diz, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas daí veja como vai. Olha o resultado. O pai vê ele lá longe, vindo. E sabe, o pai sai correndo e se joga nos seus braços. Esse é o resultado da volta. Sabe qual que é uma coisa que a parábola não diz? Olha aqui para mim, irmãos. Tem uma coisa que essa parábola não diz. Que o pai foi lá onde o filho estava para buscar ele. Está escrito aí em algum lugar? Não está escrito. Porque eu sou essa parte, se eu não fizer, o pai não vai fazer. Eu tenho que voltar. Essa é minha responsabilidade. Então o filho voltou. Agora quando o pai vê o filho voltando, peraí. Aí o que o pai faz? Ele vai lá, se joga no pescoço do filho, abraça o filho. E nossa, o que ele fazia mesmo? Cuidava de porco. Então imagine o cheiro. Aí o pai disse, tira essa roupa, põe uma roupa nova, dá um banho, tira essa roupa. O anel, pai, é que a coisa estava braba, aí eu vendi o anel. Põe um anel, traz um anel novo.
Anel é filiação. Naquele tempo, os filhos tinham um anel com o brasão do pai. Ele tinha vendido dele. Aí mandou trazer. Ele disse, nossa, que sandália. Tá gasta, hein, meu filho? Tá só... Traz sandália nova. Roupa nova. E veste ele. Gente, essa é a proposta de Deus para mim com você. Se a gente anda com sandália velha, cheirando mal por aí, né? Se a gente anda sem anel no dedo, é hora de voltar para o primeiro amor. Porque tem um pai com tudo isso esperando. Esperando para colocar na mão da gente. Então, mas a gente precisa voltar. O pai nos reconhece, ele é movido de compaixão, nós entramos nesse relacionamento de primeiro amor e nós nos posicionamos para receber. Agora tem gente que é assim, né? Aí vem o pai com o anel e diz, filho, dá o dedo. E o pai vai pôr, ele fala, não pai, não, eu não mereço. O pai diz, claro que não merece, você vendeu o teu, eu estou te dando um novo. Eu estou te dando o meu. Nós não merecemos, não é pelo que merecemos. É pelo que Jesus fez por mim e por você. É por isso. Ai, Jesus, Ele é tão bom. E aí sabe o que acontece? E aí é o fim da história. O filho volta às primeiras obras. É o processo de restauração. Ele troca de roupa, põe um anel no dedo, sandália nos pés, e há uma festa. E sabe, quando ele chegou, os servos deviam olhar para ele e falar, nossa, esse está detonado. Esse pobrezinho aí está detonado. Mas agora, quando eles olham, quem que ele vê? Com roupas do pai, com anel, com a sandália. Ele vê as coisas do pai refletido no filho. Você sabia que é isso que Deus quer de você? Deus quer ver as coisas dele refletido em você? Ele quer ver você usando as coisas dele? E sabe, as vestes de justiça é o sacrifício que Jesus pagou e já perdoou os teus pecados. Ele quer ver isso refletido em você. Não miséria. Não ficar lá fora. E sabe, quando abandonamos o primeiro amor, a coisa fica muito complicada. Porque o abandono do primeiro amor é andar por si mesmo. E quando andamos por nós mesmos, a coisa se complica. Mas aí nós podemos voltar. Há uma festa, o pai quer fazer uma festa. Gente, o pai quer fazer uma festa. Olha, presta atenção. Nosso pai é festeiro. Ele gosta de festa. Se você ler a Bíblia, desde o Velho Testamento, gente, o que tem de festa que Deus ordenou? Deus ordenou a festa do Pentecostes. Deus ordenou a festa da Páscoa. Deus ordenou a festa dos pães asmos. É festa, festa, festa. E essas festas eram assim, uma semana. Eram festas e festas. Porque isso reflete o caráter do nosso pai. Sabe, o nosso pai não quer a gente trabalhando, né, como aquele filho que ficou em casa. Meu nome é trabalho, eu trabalho. E eu não posso, porque... Quando eu cheguei aqui, em Atlanta, eu conheci uma pessoa e eu fiquei escandalizado quando eu comecei a ouvir ela falar a história dela. Ela disse para mim que quando ela chegou aqui, queria tanto economizar, ganhar dinheiro, fazer o seu pé de meia para voltar do Brasil e ter o sentido que voltava como vitorioso para fazer alguma coisa, que sabe o que fazia? Dormia, alugou a casa de máquinas, aquela que fica o aquecedor para dormir. E era um espaço que cabia o colchão, dormiu por 2 anos naquele lugar. Sabe por quê? Porque um quarto custava 400 e ele pagava 50 naquele. Gente, você para pensar, você acha que esse negócio é de Deus? Não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus, gente. Vocês estão entendendo? Deus quer que você viva no primeiro amor, e o primeiro amor é diferente. O primeiro amor é a festa do pai. O primeiro amor é o anel do pai. O primeiro amor é as roupas que o pai quer pôr. São as sandálias. E aí você anda com as roupas, as sandálias, o anel que o pai pôs em você. E aí todo mundo olha em você. E ele diz, filho, hein?
Filho. Vocês entenderam? Ele quer isso, ele quer que você ande como filho. Andar no primeiro amor é viver uma vida de filho, filho do reino. Nós somos os filhos do reino, gente. Você é o filho, filha do reino. Levante a sua mão em nome de Jesus e diga: eu sou filho do reino. Porque é isso que você é. Exatamente é isso que você é. Ai, pastor, mas eu não estou sentindo. Gente, não é porque você sente, é porque Jesus morreu. Pastor, mas eu não estou sentindo que eu sou filho do reino. Gente, o sacrifício já foi feito. Se você ficar nessa, não estou sentindo, não estou, você vai perder o que já foi feito.